Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Hoje vamos estar dando prosseguimento à nossa matéria com a introdução desse assunto, calorimetria. Nas aulas futuras nós vamos falar de calor sensível e calor latente, mas hoje nós vamos focar nos conceitos de calor. Então, hoje como eu falei, nós vamos focar no conceito de calor e a primeira pergunta é: o que é calor? Porque as pessoas costumam dizer, estou com calor, né? Mas isso não é calor. Calor, na verdade, é como a energia térmica é transmitida de um corpo para o outro, devido a quê? A variação de temperatura. Então, por exemplo, se eu tiver um corpo com alta temperatura e um corpo com baixa temperatura, a tendência é que a energia migre do corpo que tenha alta temperatura para o corpo que tenha baixa temperatura. E isso é justamente o quê? O calor, essa energia térmica em movimento, ok? E aí existem três formas do calor se propagar. A primeira delas é a condução. A condução, ela é o quê? Ela é quando eu tenho um meio material e o calor, ou seja, essa energia, se propaga por meio das partículas, dos átomos e das moléculas que estão naquele meio. Então, por exemplo, se eu tenho uma barra de metal e eu começo a aquecer, note que as partículas começando a aquecer, elas vão transferindo calor, ou seja, energia para as partículas que estão próximas e assim vai em cadeia. Então, começando a aquecer lá numa ponta, ela vai transmitindo essa energia até a outra ponta, ok? Uma outra maneira de se propagar o calor é por meio da convecção. O que é a convecção? A convecção ela já é transmitida por fluidos. O que são fluidos? São aqueles materiais que não são sólidos, né? Ou seja, líquidos ou gases. Um exemplo muito conhecido é o da chaleira. Por exemplo, lá dentro da chaleira você tem água. Então, o fogo que está em contato com o metal vai acontecer ali uma condução, ok? Porque o fogo está em contato com um meio sólido. Agora, lá dentro que tem água, quando o metal transferir calor para a água embaixo vai começar a esquentar, mas a água em cima está fria. Então, como que vai acontecer? As moléculas do corpo, no caso a água, vão começar a se movimentar e vão para cima. E as que estão frias vão começar a ir para baixo. Que acontece nesse sistema aqui. O que está quente vai para cima e o que está frio vem para baixo. E assim fazendo esse ciclo, fazendo com que o objeto esquente. E é por isso que o líquido dentro da panela, da chaleira, o que for, começa a borbulhar, ok? Uma outra maneira de se propagar calor é por meio da radiação. A radiação, ela é uma transferência de calor que ocorre por meio das ondas eletromagnéticas. Mas como assim? Vamos pegar o exemplo da Terra, planeta Terra, e do Sol. O Sol está lá no centro da nossa Via Láctea. Se a gente pegar num dia frio, a gente não vê a incidência direta dos raios solares na Terra. Mas se a gente sai de casa num dia ensolarado, principalmente Bangu, esses lugares assim, quando a gente sair no sol, a gente vai sentir o quê? O calor. Ou seja, a energia oriunda das ondas eletromagnéticas. Por quê? Porque a luz é uma onda eletromagnética. Então, o Sol, quando ele
incide a sua luz sobre a Terra, ele está incidindo radiação eletromagnética. Então, ele está incidindo calor por meio de quê? Por meio de ondas eletromagnéticas. Então, isso é uma outra maneira de se propagar o calor. Exemplo, se eu pegasse uma caixa e retirasse todo o ar dessa caixa e botasse ali um vidrinho de álcool e colocasse no sol, o álcool ele iria esquentar. Ó, note que não seria por convecção, porque lá dentro não tem nenhuma partícula, porque eu tirei todo o ar lá de dentro, mas seria por quê? Por radiação, porque a onda eletromagnética iria atravessar a caixa, e vamos colocar que essa caixa fosse transparente, tá bom? Para ninguém falar, e se fosse de papelão? Não. A onda iria atravessar essa caixa, porque ela é transparente, e iria fazer com que o álcool ali ganhasse calor. Beleza? Um exemplo que a gente tem no nosso cotidiano, que é um exemplo que facilita nós entendermos esse conceito, é o da garrafa térmica. A garrafa térmica ela é projetada de uma maneira em que não ocorram essas trocas de calor, ou seja, para manter a temperatura que tem no interior dela. Então, por exemplo, numa garrafa térmica, eu tenho o recipiente, dentro dela, se vocês olharem, eu tenho paredes espelhadas, parecem espelhos, eu tenho, e aí só se vocês cortassem ela no meio, mas a parede, essa parede espelhada dela, ela tem ali vácuo, ou seja, ausência de ar ali dentro. E a tampa de vedação ela é de um material específico. Por quê? A tampa ela evita a convecção, ou seja, evita que o calor passe por meio do ar. Beleza? As paredes espelhadas, elas refletem, lembra que onda eletromagnética também é luz? Então, elas refletem a luz no seu interior. E o vácuo? O vácuo evita a condução, porque não tem partículas para poder a condução e também a convecção, né? Porque não tem partículas para o calor poder se propagar por essas partículas, pela energia não se propagar por essas partículas. Então, a garrafa térmica é um exemplo de material que ela protege o líquido que está ali dentro de trocar calor com o ambiente por meio dessas características. Beleza? Bom, vamos para os exercícios. Agora você vai dar pause no vídeo para poder copiar e fazer esse exercício. Beleza? Então dá pause aí. Voltando, esse é o segundo exercício que você também dá pause para poder ver, copiar e fazer o exercício, ok? De acordo com o que a gente viu na aula de hoje, beleza? Então, até a próxima videoaula e a gente se vê por aí.